Se você acompanha fundos imobiliários nas redes, muito provavelmente você já se deparou com afirmações como: os fundos imobiliários estão com os dias contados, a isenção do imposto vai acabar e todo mundo que tem fundo imobiliário, com a Selic alta, os FIIs morreram. Afirmações como essas se espalham como se fossem verdades absolutas e acendem um alerta na cabeça dos investidores mais ingênuos. Sejam bem-vindos, o meu nome é Felipe, eu sou o Pai Investidor e agora eu vou te mostrar porque tudo isso é apenas mais um ruído. Esses boatos sobre o fim de um tipo de ativo, no caso os FIIs, circulam e mexem com o emocional dos investidores, especialmente aqueles que estão começando, que estão dando seus primeiros passos no mundo dos investimentos. E isso se torna um problema e também motivo de preocupação porque investidores inexperientes acabam se desfazendo de bons ativos, trocam estratégias sólidas por modismos e acabam tomando decisões com base em barulho, em agitação do mercado e não em dados concretos. E isso é muito simples de entender porque o medo gera engajamento, gera muitos cliques, os vídeos bombam e você, investidor, perde dinheiro. Mas calma, porque antes de acreditar que os FIIs estão em extinção, vamos entender de onde vem essa ideia. O pânico que gira em torno dos FIIs tem origem em dois fatores, e nós vamos derrubar os dois. Você vai chegar ao final desse vídeo muito tranquilo em relação aos seus fundos imobiliários. O primeiro fator que gera pânico em relação aos FIIs é naturalmente a alta da Selic. Nos últimos anos, é inegável, a renda fixa voltou a apresentar níveis mais atrativos. Sim, porque hoje um CDB de liquidez diária rende mensalmente mais do que uma cota de um fundo imobiliário. Daí o investidor se pergunta: para que correr risco com fundos imobiliários, renda variável, se eu posso ganhar mais investindo no próprio tesouro direto com risco mínimo? Essa pergunta, eu sei, é inevitável e a resposta é muito simples. Você não deveria comparar fundos imobiliários com títulos de renda fixa. São ativos totalmente diferentes e qualquer comparação é algo muito superficial. De um lado você tem renda fixa, do outro você tem renda variável. Desse lado você tem reserva de emergência, do outro você tem investimentos com foco no longo prazo, formação de caixa e renda passiva periódica. Aqui temos um teto, o investidor sabe exatamente quanto ele vai ganhar, e aqui você tem exposição ao mercado imobiliário, contratos de aluguel, valorização dos imóveis ao longo dos anos. Tá certo, você já entendeu, nós podemos ficar aqui apresentando várias e várias diferenças que acabam tornando inviável a comparação entre a renda fixa e os fundos imobiliários. Fato é que você nem precisa perder tempo com isso. Mas se mesmo assim você insistir na comparação, inevitavelmente você vai perceber que a relação entre a Selic e os fundos imobiliários é inversamente proporcional. Quando a Selic sobe, os fundos imobiliários caem. Quando a Selic cai, os fundos imobiliários sobem. Acontece que, assim que surgiu uma leve perspectiva de queda da Selic, as cotas dos fundos imobiliários vão começar a subir e os aluguéis estarão mantidos. Ou seja, num futuro próximo, para receber o mesmo aluguel que os fundos imobiliários de tijolo estão pagando agora, o investidor terá de desembolsar um valor maior pelas cotas dos FIIs. E quem comprar agora vai receber num futuro próximo o mesmo aluguel e ainda terá uma valorização das suas cotas. É claro, essas cotas se valorizam ao longo dos anos, acompanhando a valorização dos imóveis, o que provoca no longo prazo um aumento dos aluguéis recebidos. Portanto, o fundo imobiliário é um jogo em que o investidor ganha duas vezes, ganha com a valorização das cotas e ganha com o aumento dos aluguéis. Justamente por isso, a alta da Selic não deve ser vista como algo que atrapalha o investidor que está em fase de acumulação de patrimônio, de forma alguma. Muito pelo contrário, esse é o momento de comprar cotas de fundos imobiliários com descontos. Você vai ver nas nossas análises de fundos imobiliários que as cotas estão sendo negociadas por menos do que elas realmente valem.
Então, meu amigo, deixa o Tesouro Selic para reserva de emergência. Daqui a pouco as cotas dos FIIs vão se valorizar muito e você vai se arrepender de não ter comprado mais. O segundo fator que vem gerando pânico em relação aos fundos imobiliários é a possível tributação dos dividendos. O cenário atual é o seguinte: o Poder Executivo, o governo federal, criou uma taxa de 5% sobre os proventos dos fundos imobiliários e fez isso através de uma medida provisória. Para isso virar uma lei e passar a valer em 2026, precisa da aprovação do Congresso até 11 de outubro de 2025. Se até lá a medida provisória não for confirmada, ela perde a validade, e se for confirmada, ela se transforma em lei com vigência a partir de janeiro de 2026. Parabéns aos envolvidos, mais um possível imposto nas costas do brasileiro. Não vamos entrar nesse mérito, mas uma coisa é certa, ainda não há nada definido e tudo pode acontecer. Os FIIs podem sim acabar sendo taxados, assim como essa ideia pode acabar virando fumaça. Portanto, meus amigos, eu estou aqui para te sugerir uma coisa que vale não só para os seus investimentos, como também para qualquer outra situação na sua vida. Não se preocupe com aquilo que não está ao seu alcance. O que eu estou querendo dizer é que não cabe a você decidir se os FIIs serão taxados ou não. Se essa decisão fosse somente sua, ela já estaria tomada e a gente nem precisaria perder tempo com esse assunto. Siga o seu plano, siga o seu projeto. Continue trabalhando, assistindo o canal do Pai Investidor, investindo em bons ativos, reinvestindo os dividendos. Isso funciona há séculos e não é agora que vai deixar de funcionar. E só uma informação rápida para você que fica esquentando a cabeça com esse assunto. Se por acaso os FIIs passarem a ser taxados, imediatamente o mercado vai corrigir o valor das cotas, vai fazer ajustes considerando esse novo imposto que incide sobre os aluguéis e a vida segue em frente. A minha mensagem aqui, portanto, é essa: não se preocupe com aquilo que não depende de você. O que realmente você pode mudar é quanto você ganha, quanto você investe, onde você investe e o tempo que você mantém o seu capital investido. Esses fatores dependem da sua vontade, portanto, foque neles. Esses, portanto, são os dois fatores que causam pânico em relação aos FIIs: a alta da Selic e uma possível taxação dos rendimentos dos fundos imobiliários. Eu mostrei para vocês que esse pânico é infundado e para reforçar ainda mais o que eu disse, vejam isso. Hoje são mais de 2,5 milhões de investidores, pessoas físicas, com cotas de fundos imobiliários. E essa base cresceu mesmo durante o período de alta da Selic. O setor dos FIIs não está encolhendo, muito pelo contrário, está em franco crescimento e conta hoje com mais de 220 bilhões de reais. As negociações também vêm aumentando. Hoje temos FIIs com movimentação diária superior a 10 milhões de reais. Isso mostra um mercado mais maduro e que facilita tanto a entrada quanto a saída de investidores. Estão faltando galpões logísticos, por incrível que pareça. Os FIIs de galpões logísticos estão com vacâncias baixíssimas, alguns até com vacância zerada. E olha só, quando eu comecei a comprar FIIs, eram apenas shoppings, galpões e lajes corporativas. Hoje temos fundos imobiliários de escolas, faculdades, supermercados, hospitais, data centers, etc, etc, o que possibilita mais diversificação e, consequentemente, mais segurança aos investidores. Agora, meu amigo, eu preciso saber de você. Você acredita na consistência dos fundos imobiliários? Você está aumentando a sua posição ou você decidiu abandonar essa classe de ativos? Manda aqui nos comentários para a gente abrir um debate sobre isso. E agora, em vez de me despedir, como de costume, eu deixo você com 2 vídeos. O de cima, que eu acredito que você vai gostar, e o de baixo, que o algoritmo do YouTube entende que pode ser do seu interesse, baseando-se nas suas preferências. Um forte abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Até breve!